Parte 1 do capítulo 6 do livro O Poder do Pensamento Positivo de Norman Vincent Peale. Acabe com a exaltação e a agitação. Muitas pessoas tornam a vida difícil para si mesmas sem necessidade, desperdiçando forças e energias ao exaltar-se ou agitar-se por uma coisa ou outra. Se você é uma dessas pessoas, lembre-se do papel que representa quando está exaltado ou agitado. A palavra exaltação significa superexcitação dos sentidos, excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos e estado de pessoa irritada. A palavra agitação, por sua vez, significa perturbação e é bem descritiva. Faz-nos lembrar uma criança doente à noite, choramingando petulante e intermitentemente. Encerra uma qualidade irritante, aborrecida e penetrante. É um termo infantil, porém descreve a reação emotiva de muitos adultos. A Bíblia aconselha-nos a não nos exaltarmos. Salmo 37, versículo 1. É um bom conselho para as pessoas de nosso tempo. Precisamos acabar com a exaltação e a agitação e tornar-nos serenos se quisermos ter forças para viver bem. E que devemos fazer para conseguirmos esse objetivo? O primeiro passo é reduzir o ritmo de nossa vida. Não percebemos o quanto ele se tem tornado acelerado. Muitas pessoas se destroem fisicamente com o ritmo que imprimem à sua vida. Mas o que é ainda mais trágico, aniquilam também o espírito e a alma. É possível a uma pessoa viver fisicamente uma existência tranquila e ainda manter um ritmo elevado emotivamente. Até mesmo um inválido pode, sob esse ponto de vista, cultivar esse ritmo em sua vida. O caráter de nossos pensamentos é que determina ou não a exaltação e a agitação. Quando o espírito se precipita desordenadamente de uma atitude desarrazoada a outra, ele se torna febril, resultando disso um estado de quase insolência. Deve-se reduzir esse ritmo da vida moderna se não quiser sofrer profundamente de suas superexcitações debilitantes. A superexcitação produz venenos tóxicos no corpo e cria males psíquicos. Produz fadiga e uma sensação de frustração, disso decorrendo um estado de agitação e exaltação. Se o efeito dessa inquietude psíquica é tão pronunciado fisicamente, qual deverá então ser o seu efeito nessa essência profunda que temos dentro de nós mesmos e a que chamamos de alma? É impossível ter a alma em paz se o ritmo de nossa vida for febrilmente acelerado. Deus não andará assim tão depressa. Não procurará acompanhar você nesse passo. Dir-lhe-á o seguinte: se achas que tens de andar depressa, anda, se bem que isso seja tolice. Quando estiveres exaustos, oferecer-te-ei a cura, mas poderei tornar-te a vida maravilhosa se diminuires agora o passo e viveres moderadamente, e se confiares em mim. Deus se movimenta imperturbável e vagarosamente. Seus movimentos são perfeitos. A única maneira sensata de viver é observando o ritmo de Deus. Ele faz todas as coisas bem feitas e as faz sem pressa. Não há nele agitação nem exaltação. É sereno e, portanto, eficiente. Essa doce paz nos é oferecida. Deixo a paz contigo, dou-te a minha paz. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 27. Em certo sentido, a geração atual não deixa de ser patética, especialmente nas grandes cidades, em razão dos efeitos da tensão nervosa, excitações e ruídos. Mas esse mal se estende também pelo interior do país, pois as ondas sonoras transmitem a atenção. Conversando com uma senhora idosa a respeito dessa questão, ouvi dela a seguinte observação: a vida é sempre a mesma coisa. Essas palavras diziam tudo. Diziam da pressão, responsabilidade e tensão da vida cotidiana.
as persistentes exigências da vida como que pesam sobre nós. Às vezes ficamos imaginando se esta geração não estará de tal maneira acostumada a viver debaixo de grande tensão, a ponto de muitos que se acham nesse infeliz estado não saberem como passar sem ela. A doce quietude das florestas e vales, que os nossos antepassados conheciam tão bem, lhes é estranha. O ritmo de suas vidas é tal que, em muitos casos, eles se sentem incapazes de usufruir das fontes de paz e doçura que o mundo físico lhes oferece. Certa tarde de verão, minha senhora e eu fomos dar um passeio numa floresta. Estávamos hospedados na bela casa da montanha do Lago Monronk, a qual se ergue num dos mais interessantes parques naturais dos Estados Unidos. O parque tem 7.500 acres de terras virgens e montanhosas, no centro das quais existe um lago. É como se fosse uma joia num escrínio de veludo. A palavra Monronk significa Lago do Céu. Numa era distante, alguma convulsão gigantesca da terra devia ter formado aqueles penhascos. Ao sair-se das florestas densas, chega-se a um promontório. Descortinam-se grandes vales, entre montanhas rochosas e antigas como o Sol. As florestas, as montanhas e os vales constituem um aprazível retiro para quem quer fugir das agitações do mundo. Naquela tarde, quando passeávamos, tivemos algumas horas de chuva e horas de sol. Ficamos molhados dos pés à cabeça. Já começávamos a preocupar-nos um pouco com a roupa, que estava em míseras condições. Foi então que concordamos que não faria mal algum a uma criatura humana molhar-se com a água límpida da chuva, senti-la fresca no seu rosto. Afinal, sempre poderíamos sentar-nos ao sol e este se encarregaria de secar-nos. E assim continuarmos a passear sob as árvores, conversando de quando em quando. Estávamos também atentos àquela doce quietude das matas. Num sentido absoluto, as matas jamais ficam em repouso. Há sempre uma tremenda atividade em processo, mas a natureza não faz ruídos estridentes, não obstante a extensão de suas operações. Os sons da natureza são tranquilos e harmoniosos. Naquela bela tarde, a natureza estendeu sua mão benfazejas para nós. Atenção que momentos antes caíra sobre nós como que desaparecera. Justamente quando estávamos presos de doce encantamento, chegaram até nós os sons de uma música ao longe. Era uma música de cordas, nervosa, do estilo de jazz. Passado algum tempo, surgiram duas moças acompanhadas de um rapaz, o qual carregava um rádio portátil. Eram jovens da cidade, que tinham saído para dar um passeio na floresta, o que era sobremodo mágico, tinham trazido consigo aquele ruído estridente da civilização. Eram simpáticas criaturas, pois pararam para conversar conosco. Pensei em pedir-lhes que desligassem o rádio e procurassem ouvir a música da floresta, mas achei depois que não me ficava bem fazer-lhes semelhante pedido. Finalmente, eles prosseguiram seu caminho. Comentamos sobre o que estavam perdendo, atravessando aquelas matas aprazíveis de não ouvir a música que é tão velha quanto o mundo, cuja harmonia e melodia são inigualáveis. O canto dos ventos bailando pelas árvores, as doces notas dos pássaros no seu gorjeio sublime, e parando sobre tudo isso, todo o cenário musical das matas. E isso ainda se encontra nos Estados Unidos, nas florestas e grandes planícies, nos vales, nas majestosas montanhas e na doce areia das praias, onde as ondas espumantes do oceano se desfazem alegremente. Devemos aproveitar-nos desse ambiente salutar. Lembremos-nos das palavras de Jesus. Vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai durante algum tempo. Evangelho Marcos, capítulo 6, versículo 31. Mesmo no momento em que escrevo essas palavras e lhe dou este bom conselho, lembro-me de ocasiões em que se me tornou necessário recordar que não devia deixar de pôr em prática essa mesma verdade, a qual ressalta o fato de que devemos sempre procurar a solidão de vez em quando, se desejarmos trazer seus benefícios para a nossa vida. Num dia de outono, minha esposa e eu fizemos uma viagem para a Massachusetts, a fim de visitar nosso filho John, que estudava na academia de Deerfield. Avisamo-lo que chegaríamos às 11 horas da manhã. Sempre nos orgulhamos desse antigo e bom costume americano.
a pontualidade. Como estávamos um pouco atrasados, corríamos muito com o automóvel. Em dado momento, minha mulher me perguntou se eu tinha visto uma bela colina ao lado. Que colina? Indaguei. Já ficou lá atrás, explicou ela. Olhe, que árvore bonita. Que árvore? Esta já tinha ficado a 1 milha atrás. Este é um dia dos mais maravilhosos que já vi, disse minha senhora Pale. Quem iria imaginar esse extraordinário colorido como o que se vê agora em outubro nessas montanhas da Nova Inglaterra? Acrescentou. Realmente, isso faz bem a gente. Aquela observação de minha mulher me impressionou de tal modo que parei o carro. Retornei depois 1/4 de milha até junto a um lago, em cuja margem oposta às montanhas oferecia um belo cenário com as cores que lhe emprestava aquele dia de outono. Ficamos ali parados, contemplando e meditando. Deus, com seu gênio e arte, havia pintado aquela cena com as tintas maravilhosas que somente ele sabe misturar. Naquelas águas tranquilas do lago refletia-se a visão de sua glória, pois as encostas da montanha formavam um quadro inesquecível naquele límpido espelho. Ficamos ali sentados durante algum tempo, sem dizer palavra. Finalmente, minha mulher rompeu o silêncio com uma frase muito apropriada. Ele me conduz às margens das águas tranquilas. Salmo 23, versículo 2. Chegamos a Deerfield às 11 horas. Não sentimos cansaço. De fato, nossas forças como que se tinham restaurado. Para auxiliar a reduzir essa tensão, que parece dominar nosso povo em toda parte, você poderá começar a reduzir o ritmo de suas atividades. Basta acalmar-se, serenar-se, não se exalte, não fique agitado. Mantenha sempre um estado de espírito tranquilo. Observe a paz de Deus que ultrapassa toda a compreensão. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Verá depois aumentar em você uma sensação de força serena. Uma breve pausa na narração do vídeo para pedir para você que se inscreva aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também deixe seus comentários sobre o que você está achando da narração. Além disso, compartilhe com seus amigos e familiares que estejam precisando pensar um pouquinho mais positivo. Dando continuidade à narração, um amigo meu, que foi obrigado a observar certo repouso, escreveu-me: Aprendi muitas coisas durante esse retiro forçado. Agora que sei o quanto nos apercebemos de sua presença quando nos entregamos a uma vida de doce tranquilidade. Bem o diz Lao Tse. Basta deixar a água lameada para parar para que ela se torne límpida, pois a lama irá pousar no fundo. Um médico deu um conselho um tanto extravagante a um paciente, um desses negociantes de tipo agressivo e empreendedor. Ele tinha contado ao médico as grandes atividades que era obrigado a exercer. Costumo levar todas as noites para minha casa uma pasta cheia de papéis para os quais é preciso dar uma solução imediata, declarou ele com uma inflexão nervosa na voz. Por que levar trabalhos para casa à noite? Indagou tranquilamente o médico. Porque é preciso que eu mesmo os faça. Não poderia alguém fazer esses trabalhos ou mesmo auxiliá-lo nisso? Não, respondeu o negociante. Acrescentou. Sou eu o único que pode fazê-los. É coisa que tem que ser feita direito e somente eu é que os poderia fazer. Tem que ser feita depressa, tudo depende de mim. Se eu lhe der uma receita, você a observará rigorosamente? Inquiriu o médico. Acredite se quiser, foi esta a receita. O paciente deveria tirar 2 horas de folga em seus dias de trabalho e dar um longo passeio. Tiraria também meio dia de folga por semana e passaria esse período no cemitério. Por que teria eu que passar meio dia no cemitério? Perguntou surpreso o paciente. Porque desejo que o senhor contemple todos os túmulos dos homens que ali estão permanentemente, explicou o médico. Quero que medite no fato de que muitos deles ali jazem porque tinham o seu mesmo modo de pensar. Queriam carregar o mundo nas costas. Medite nesse fato solene, quando o Senhor ali ficar para todo sempre. O mundo nem por isso deixará de continuar a sua marcha. Por mais importante que o Senhor seja, outras pessoas irão poder desempenhar o trabalho que o Senhor agora está desempenhando. Sugiro que se sente junto a um daqueles túmulos e repita essa frase. 1 milênio que vós presenciais é apenas um dia que se esvai, e como uma vigília à noite. Salmo 90, versículo 4.
O paciente compreendeu aquela sugestão, reduziu o ritmo de suas atividades, aprendeu a delegar autoridade a outras pessoas. Não mais exagerou o sentido exato de sua própria importância. Acabou com sua agitação e exaltação. Tornou-se sereno. Poder-se acrescentar que está trabalhando melhor, está desenvolvendo uma organização mais eficiente e admite que o seu negócio se acha em melhores condições. Um preeminente fabricante se via constantemente presa de tensão. De fato, seu estado de espírito era, por assim dizer, vibrátil. Como ele descrevia a si mesmo, saltava da cama logo cedo e imediatamente se desdobrava em atividades. Era tal a sua pressa, na sua primeira refeição, tomava ovos quentes porque estes desciam mais rápido para o estômago. Toda essa correria louca o deixava exausto ao meio-dia. Ia se deitar todas as noites completamente esgotado. Acontece que a casa dele ficava situada em meio a um conglomerado de árvores. Um dia, aos primeiros alçabores da manhã, impossibilitado de dormir, levantou-se e foi postar-se junto a uma janela. Prendeu-lhe a atenção um passarinho que começava a despertar seu sono. Observou que o pássaro dorme com a cabeça enfiada debaixo da asa, com as pernas encolhidas, e ao despertar, levanta o bico, olha preguiçosamente em torno de si, estica bem uma perna e estende depois uma asa sobre ela. Qual um verdadeiro leque, recolhe depois a perna e a asa e repete o mesmo processo com a outra perna e a outra asa, quando então enfia a cabeça novamente entre as pernas para tirar uma sonequinha. Levanta depois a cabeça e desta vez olha alegre para os lados, inclina em seguida para trás, dá mais 2 puxões das asas e as pernas e lança depois seu melodioso canto de louvor para o dia. Desce depois de seu abrigo, bebe um pouco de água fresca e começa então a procurar alimento para si. O meu vibrato amigo disse então entre seus botões: se essa maneira que os pássaros se levantam, assim tão preguiçosamente, por que não haveria de ter um bom método para eu começar também o dia desse modo? Acabou agindo daquela mesma maneira. Chegava até a cantar. Notou que o canto exercia realmente um efeito benéfico no seu organismo. Não sei cantar, mas é coisa que agora pratico sentado muito tranquilamente numa cadeira, observou o fabricante sorrindo. Na maioria das vezes, canto hinos e algumas canções alegres. Imagino-me cantando, mas é o que realmente faço. Minha mulher pensou que eu tinha perdido o juízo. A única vantagem que levo sobre o pássaro é que faço minhas orações também. Depois, à maneira dele, trato logo de comer uma boa refeição, bacon e ovos. E não tenho pressa para comer. Depois disso, sinto uma boa disposição para trabalhar. Seguramente, começo o dia sem tensão alguma, o que me auxilia a exercer atividades muito tranquilamente, sem agitações.